Bom, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tô falando meio por cima do vídeo, porque o áudio não ficou bom, né? Então eu vou gravar assim por cima do vídeo, tá? Então ignore um pouco essa parte aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é dirigir o meu primeiro carro, Chevrolet Onix, né? Nessa versão que é LT, o ano 2017, durante a noite. Mostrar basicamente questão noturna aí pra vocês, tá? Não vou falar muito sobre a aparência e nem muitas especificações. Quero mais contar pra vocês alguns relatos. Já viajei com ele à noite, então vou contar um pouquinho essa experiência pra vocês e mostrar pra vocês como é estar dentro do carro, né? Realmente dirigindo ele à noite, mostrando a questão da iluminação interna, da visibilidade, o conforto e também alguns pontos que eu acho que poderia ser melhor, beleza? Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar das coisas que eu mais gosto, né? Durante a noite do Onix é justamente a simplicidade do interior. Como vocês podem ver, é um carro bem simples, não tem muita firula não. É uma das coisas que eu mais gosto. O painel ele tem uma iluminação que não é exagerada, sabe? É bem básica. E para mim isso ajuda bastante por causa da condução, né? Porque não fica aquela quantidade enorme de luz chamando a atenção enquanto você está dirigindo. Não tira seu foco. Não dá dor na vista, né? Não fica aquele contraste, você está focado ali na estrada e a claridade de zona batendo no seu rosto. Então, isso para mim é um ponto bom, né? Ele ser simples para mim é muito bom. Bom, galera, eu que peguei a estrada, viajei, já fiz 2 viagens com ele, né? Uma a passeio, então eu passei 7 horas viajando, mas foi na parte do dia, então a parte da noite eu peguei já uma viagem mais curta. Uma coisa que eu acho bem vantajoso de dirigir à noite é que, dependendo do lugar, né, o trânsito ele costuma ser bem menor. Então você consegue ter uma condição mais tranquila, principalmente assim em vias mais vazias, né? Seria um ponto muito bom. Outra coisa que eu acho bem interessante é a posição de dirigir. Pra mim, ele é bem confortável para dirigir assim por períodos maiores, sabe? Os comandos ficam relativamente fáceis de encontrar, você não precisa ter muita dor de cabeça para mudar ali a temperatura do ar-condicionado, trocar uma música. O comando no volante ajuda bastante. Agora, falando sobre a visibilidade, eu acho que uma coisa importante durante a noite é o comportamento dos faróis. O alcance ele é suficiente assim para condição urbana tranquilo, sabe, normal, até porque geralmente dentro da cidade é bastante iluminado, né? Mas como eu viajei à noite, se a estrada for muito escura, assim, sem iluminação pública, você vai sentir um pouco a diferença, né? Mas eu falo isso em relação aos carros mais novos, com versão mais completa. Ele não deixou a desejar, né, nisso. Mas comparado aos carros que tem luz de LED, essas coisas, né? Então tem uma baita diferença para quem anda à noite. E uma coisa também que eu acho interessante é que durante a noite a gente começa a perceber os detalhes do carro, né? Que durante o dia, geralmente a gente deixa passar desapercebido. Justamente a questão do painel, né? As coisas iluminadas, o comando, a visibilidade pelos retrovisores, até o nível do ruído dentro do carro, né? Fica mais perceptível por causa do silêncio noturno. Então isso é uma coisa bem interessante. E falando nesse ponto, eu acho que o isolamento acústico, né, não é um dos pontos mais fortes, né, do Onix. A gente consegue perceber bastante assim a questão do som do motor, o ambiente externo, né? Mas isso eu acho que é algo natural, é uma coisa que faz parte da proposta do próprio carro, né? Mais simples e acessível. Então é tranquilo. Puxando já pro lado das vantagens, né? Se eu tivesse meio que resumir as principais vantagens de dirigir ele à noite, eu acho que eu colocaria assim uns 3 pontos. O primeiro, ele é muito fácil de dirigir, muito fácil, muito simples. O segundo, o tamanho do carro ajuda bastante, né? Na questão do trânsito, para transitar, e à noite, né? Tranquilo. À noite não, é para estacionar, é bem tranquilo, tá? E o terceiro é questão do interior ser simples e funcional, sem exigir muito assim para a pessoa se adaptar. Acho que qualquer pessoa que gosta de um carro mais compacto consegue se adaptar bem ao Onix, né? E falando sobre as coisas que eu falei sobre iluminação, né? Iluminação noturna, eu acho que isso é uma das coisas que eu vou melhorar com o passar do tempo. Porque acho que desde o lançamento dele, que foi em 2017, foi lançado muito acessório que a gente pode modificar, trocar. Claro, tudo dentro da lei, né? Permitido dentro da lei. A gente que viaja passa por muita polícia federal, rodoviária. Então a gente
tem que andar certinho, né, para não correr nenhum risco de tomar multa, coisa desnecessária. Mas a gente sabe que tem coisas que são mais comuns nos carros de hoje, né, mas que nessa geração do Onix ainda não era tão presente. Acho que são coisas que dá para ir adaptando e melhorando. E isso, a questão da iluminação, é uma das coisas que eu vou melhorar, tanto pela segurança quanto que eu acho mais bonito mesmo. Outra curiosidade, né, galera, sobre o carro é porque, cara, esse Onix dessa geração acabou se tornando um dos modelos mais populares do mercado, né, aqui no Brasil. Justamente por reunir uma proposta simples, né, a manutenção dele é barata, tudo é acessível, né, as peças e a facilidade do uso, né, como eu já falei pra vocês, é um carro muito bonzinho de dirigir, você não bate cabeça com ele. Então isso explica um pouco porque é tão comum, né, encontrar esses carros rodando por aí. Isso é uma coisa boa. Bom, galera, eu acho que no mais é isso, certo? Depois de dirigir durante a noite, de viajar com ele durante a noite, né, andar com ele bastante, eu acho que o Onix, ele não é um carro, né, cheio de tecnologias ou de luxo, mas ele entrega uma experiência simples, prática e bastante funcional. Acho que é o mais importante, né? Depende da finalidade. Pra mim ele tinha que ser bem funcional, então ele tá sendo. Até agora eu tô muito apaixonado, muito feliz com o carro. Até hoje meio que eu não acredito muito bem, mas vai cair na ficha aos poucos ali que eu tenho o meu próprio carro. E isso é muito bom. Bom, e pra quem tá assistindo o vídeo, né, procura um carro pro dia a dia, principalmente pro uso urbano ali pra dentro da cidade, ainda consegue cumprir bem, viu, esse papel, porque é muito econômico, muito fácil de estacionar, muito tranquilo. Mas essa parte eu deixo pra saber de vocês. Quem aí já teve ou tem um Onix 2017, o que vocês acham dele pra dirigir à noite? Deixa aí no comentário porque eu quero saber a experiência de vocês também, beleza? E bom, galera, finalizando esse vídeo, eu queria saber a experiência de vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre carro, né? Se você já acompanha aqui o canal, se é a primeira vez que está assistindo. Se for a primeira vez, convido vocês para assistir os outros vídeos aí e deixar a inscrição de vocês aí, tá? Tô com a meta de bater os 500 seguidores, então se você puder seguir o canal vai me ajudar demais. E vai me incentivar a trazer mais vídeos aqui também sobre o Onix, beleza? Tamo junto, galera. Fica no finalzinho do vídeo aí eu dando um rolê aqui pela minha cidade. Grande abraço.